Agora sim, estamos no interior da Inglaterra. Uma cidade muito pequena, só tem 15 mil habitantes. Ó, aqui mais casas à venda. Essa aqui, ó, é 5 quartos. E olha que lugar mais bonito. Esse sim é o shopping ao céu aberto. Vamos ter companhia no vídeo. Ó. Daisy e Lola. Ninguém nunca ia imaginar que na Inglaterra ia ter uma floresta cheia de cavalos selvagens. Ó, mais maçãzinhas. Essa aqui é da Novala. Ah, mas é muito bonita. É, pequenininha assim. Hoje, agora sim, vamos para o interior da Inglaterra. Isso mesmo, estamos muito animados. E a gente vai pegar ônibus, a gente vai de ônibus pela primeira vez. A gente tá no aeroporto agora, ó. Aeroporto principal, aqui de Londres. Aqui a gente estava acostumado a viajar com o Flixbus, que eu acho que é o mais assim, comum aqui na Europa, né? Mas aqui na Inglaterra especificamente parece que a empresa principal é a National Express. E aí a gente pegou e comprou a passagem deles e a saída daqui do aeroporto. Agora a gente está esperando o ônibus, vão ser 2 horas até a cidade. A primeira cidade que a gente vai se chama Ringlewood. Acho que é assim que fala, gente. É muito difícil falar essas palavras em inglês. E aí a gente vai fazer um pet sitter, que é o quê? A gente vai ficar explicando assim por cima, né? Depois a gente vai comentando mais sobre como fazer, como que a gente fez. Mas basicamente a gente cadastrou no site. Tem uma pessoa que, por exemplo, tem um gato ou um cachorro e ela precisa viajar. Pra ela não deixar o pet dela sozinho, ela... como é que fala? Ela faz uma troca, né? Faz uma troca, por exemplo, eu e o Isaac, a gente vai ir pra casa dessa pessoa pra cuidar dos pets dela enquanto ela tá viajando e a gente pode ficar lá de graça enquanto isso. Então, e ao mesmo tempo a gente consegue conhecer a cidade também. E ao mesmo tempo a gente consegue conhecer a cidade. Ó, não é nada pago, a gente não vai receber por nada disso, no caso é uma troca mesmo, a estadia em troca de cuidar dos pets, mas a gente pode ter a vida normal lá. Inclusive eles dão várias dicas pra gente sair, conhecer a área e tudo mais, então a gente tá animado, porque... Porque justamente vai ser... Acho que a gente vai ir pro interior, a gente vai, sei lá, a gente vai ter um ângulo diferente assim do país, sabe? Eu acho que nesses lugares a gente consegue conversar mais com as pessoas, talvez. Vamos ver, eu tô com a expectativa alta. Sempre no interior a gente consegue se aprofundar mais, né? Isso mesmo. E agora a gente tá esperando o ônibus e é isso. E não foi baratinho não, viu? Foi 44 libras pra nós dois. Isso aí eu nem vou calcular aqui agora. Deslocamento na Inglaterra não é barato também não. Não é barato não, o deslocamento é bem caro. Mas ônibus ainda é mais barato do que trem. Então por isso nesse caso a gente decidiu usar ônibus. E é isso. E a gente vai mostrar mais ou menos como que é. E aí chegando lá a gente mostra também. A gente vai conhecer o anfitrião. A gente vai meio que só ter as primeiras impressões ali na cidade. A gente não vai conseguir fazer muita coisa nesses primeiros dias. Porque eles vão mostrar pra gente, né, como que funciona a casa e tudo. Mas nesse vídeo mesmo a gente vai mostrar muito da cidade, muito do interior. E a gente tá... Nossa, e essa primeira cidade tem algo muito top, né, amor? Lá perto. Nossa, esse fato até surpreendeu a gente. Isso mesmo. A gente vai... Tá animado. Vamos esperar, ó. E aqui é a parada, onde a gente espera o ônibus. Ele não veio ainda, mas é bem fácil, pelo que a gente viu. É só ficar aguardando aqui, a gente já tem o ingresso... Tá atrasado já. Tá atrasado. Coisas na Europa atrasam também. Bem lembrado. Mas é isso, vamos lá. Agora sim, chegou o nosso ônibus. Vamos colocar nossa mala. Aqui é sempre assim, você mesmo coloca sua mala, você mesmo tira. Só que ali tá descendo gente, então tá bem lotado. Aí a gente tem que esperar. Pronto, colocamos, na verdade ele colocou, né, a mala. Esse é diferente do Flixbus. Vamos C e um D. Pronto, vamos na frente. Primeiro banco. Olha na telona que tem. Com câmera. Várias câmeras ali. O motorista não precisa de retrovisor, tem várias câmeras. Olha, eu vou dar um zoomzinho pra vocês verem. Tem câmera em todo lado, praticamente. Tem mais câmera ali em cima também. Pena que aqui a gente, ó, não tem muita vista, mas pelo menos tem a janela. E é mais ou menos 2 horinhas. 2 horinhas. Tranquilo. Gostoso. Vamos dar pra ver assim, ônibus. De boa. Já estamos chegando próximo à nossa hospedagem, ao nosso destino. E a gente começa a ver mais florestas. Ó, foi spoiler. Uma
floresta na Inglaterra? Ou será que vai vir pela frente? Tá chegando, o ônibus atrasou um pouco, né? Por causa do trânsito. Sim. Mas Tá pertinho já. estamos chegando. Agora sim, estamos no interior da Inglaterra. Sim, vivendo dias de filme. Ringlewood é o nome da cidade. É uma cidadezinha muito fofa, vamos dizer assim, incrível. É uma cidade pequena, então assim, tá sendo muito especial pra gente. Que a gente tá conhecendo um lado assim da Inglaterra que eu tenho certeza que poucas pessoas já conheceram. E, não, já mostra aqui, amor, porque eu fico besta com esses visuais aqui, ó. Tipo, as residências, a maioria das residências são assim, ó. É, a gente tá na parte residencial agora. E as casas são todas assim, abertas. E você vê que o nome das casas tem nome, ó. Igual aquela lá é Toffee Cottage. Yeah. E aí a gente vê mais esse tipo de casinha assim, que é muito antiga. Então assim, é incrível, porque a gente vê que é algo que tem muita história aqui, ao mesmo tempo que é o novo, né? Então, acho que foi uma ótima escolha pra gente começar assim, porque todo mundo vem pra Inglaterra, já começa lá Londres, Manchester, ou as cidades maiores. Então, acho que pra gente tá sendo assim, algo novo, mas ao mesmo tempo muito legal. Sim. Ó, mais casinha bonita. E do outro lado aqui tem um parque, ó. E nesse parque aqui é lotado de esquilo. Acredito que agora eu não vou conseguir pegar na câmera, mas eu já passei um dia aqui, tinha mais de 10 esquilos naquela árvore ali. Muitas nozes, então é muito legal. E Ringlewood é uma cidade muito pequena, só tem 15 mil habitantes. A Pamela veio de uma cidade de 19. É menor do que a minha cidade. Tipo, minha cidade que todo mundo já conhece, todo mundo imagina aqui. E por falar em início de todo mundo conhecer, quando a gente foi no mercado aqui da primeira vez, a moça ficou olhando assim pra gente, eu não entendi, porque ela ficou olhando meio que encarando assim, olhando pra gente, não entendendo. Aí depois quando eu voltei no mercado no mesmo dia, eu entendi por quê. Porque o pessoal que tava na fila, ela chamava todo mundo pelo nome. Ela conhecia, oi Bob, eu falava o nome de todo mundo. Aí depois na segunda vez ela já olhou pra mim, agora eu já te conheço. Já te conheço, agora que a gente vai, já não estranha mais. É, muito legal, todo mundo conhece todo mundo aqui. É por isso que, tipo, a gente chegou também, uma coisa, né amor? A gente chegou, todo mundo cumprimenta todo mundo. Sim, também. Muito educado. Quem já foi em Minas, é tipo a mesma coisa, assim. Tipo, parece que todo mundo quer ser amigo de todo mundo. O pessoal é muito educado, a gente amou isso. Ó, a ruazinha. A gente tá indo pro centro da cidade agora e as ruazinhas são todas assim, ó. As casas, ó. Só casarão. Top. Tem no estilo inglês mesmo. E as próprias lojas também são bem diferentes. A gente vai mostrando aqui pra vocês. Vamos por aqui agora. E é tudo bem tranquilo também, até mesmo a questão do trânsito. A gente acha que até passa bastante carro aqui, mas porque é uma rodovia... Tem uma rodovia interestadual aqui que ela liga várias cidades. Por isso que tem muito movimento. Mas ao mesmo tempo o pessoal é bem educado. Se a gente for atravessar ali, eles vão parar. Olha que legal os arbustos. Tudo perfeito assim. Ele tá imitando rochas. Olha que linda casa. Meu Deus, eu fico muito apaixonada com essas casas. E é assim, pra gente é algo realmente novo, porque a gente saiu lá da Ásia, né, que já tem um estilo de arquitetura também muito lindo, mas a gente muda completamente assim. Então pra gente é novidade, tudo isso aqui que a gente tá vendo. Ó, do outro lado também, ó. Fala se não parece aquelas casas de filme, tipo O Hobbit, assim. Não parece algo bem diferente mesmo. Por falar em Hobbit que vive na floresta, a gente vai, nesse vídeo mesmo, a gente vai conhecer uma floresta bem famosa aqui na Inglaterra. Isso mesmo. Que é a cidade, ela pertence, assim, à floresta também, né? Tá Isso dentro. mesmo. Provavelmente alguns de vocês já ouviram falar nessa floresta, que é bem importante mesmo. Ó, vamos atravessar, vamos ver pra onde a gente vai. Pra ali, acho que a gente nunca foi por ali, mas acho que ali é a área comercial, que tem várias lojas. Ó, um salão. E ali, mais pra frente, que é o centro, né, da cidade. Que é o centrinho de cidade pequena também. Bem pequena, mas é bem legal. Vamos lá, então. Ó, e ali na frente já começa o centrinho. Mas algo interessante, ó. A gente sai da China, mas a China não sai da gente. Já tem uma Chinatown, que é a comida chinesa. Só que a gente viu os preços. Meu Deus, muito mais caro do que o que a gente comia lá, né? A comida indiana também é muito forte aqui. É verdade. Que é a Inglaterra. Olha só, eu não resisto quando eu vejo. Fofo demais.
A nossa host, inclusive, falou, né? Sobre. O Isaac foi perguntar pra ela qual que era a comida mais tradicional daqui. A mais consumida é indiana, mas a popular, né? A inglesa popular é a do peixe frito com fritas. Que a gente ainda vai provar um dia. Mas também falando sobre a Inglaterra, a gente até assustou quando a gente chegou, né? Sobre essa questão de ter muitos imigrantes, mas a gente viu que a Inglaterra é um país de imigrantes mesmo, né? Sim, é muita imigração aqui. É comum, né? Ó, e já entramos dentro do centrinho e aí tem todos os tipos de lojas, como a gente costuma ver em todos os lugares, ali ó, ótica. E aqui é o mercado, um dos principais, né? Eu acho que tem 2 mercados principais aqui, né? Foi esse mercado que eu citei, que a moça depois ficou conhecendo a gente. Esse mercado é muito bom, inclusive. Tem um monte de coisa de 1 libra aí. Tem um monte de coisa de 1 libra, mas é mais congelados, né? Muito barato. Aí tem os cafezinhos aqui também, ó, coisa mais fofa. A nossa host, inclusive, indicou a gente vir nesses cafés, só que a gente ainda não teve coragem, né? A gente tá gostando de fazer nossa própria comida. Isso mesmo. A gente só comia coisa fora, a gente quer fazer um pouco agora. Tava com saudades. Ó, e tem os preços de casas aqui. Tem umas de 655 mil libras, 800 mil libras. O mínimo que a gente viu ali é 500 mil libras. Eu nem sei, eu vou converter aí e colocar na tela, mas é muito caro. Só que assim, é caro pra nós, né? Mas pra eles, acho que ainda... A gente vê que são os casarões, ó. Não vale, isso aqui é uma... vários de 1 milhão aqui. Mas... Tem uma de 400 mil, ó. 400 mil, se for ver, tipo, se fosse 400 mil reais, assim, no Brasil, hoje em dia já não dá pra comprar muita coisa, né? Mas, aqui, 400 mil libras ali, pra eles, é a moeda deles. É um casarão, assim. E o que tinha de 1 milhão ali é praticamente uma fazenda, pelo que a gente viu. Então, a gente tinha conversado com a nossa host, porque que ela tinha escolhido aqui, né? Porque ela é uma viajante, então ela morou 20 anos fora. Porque o marido dela, né, que é o nosso host também, ele é piloto de avião. Então eles moraram 20 anos fora, sendo em Abu Dhabi e na Tailândia. E aí a gente perguntou, né? Só que eles são ingleses, eles voltaram pra Inglaterra, ela é de Londres, e a gente perguntou por que ela veio pra cá. Aí ela falou que porque as casas são mais baratas aqui. Então, tipo, acredito que o que ela pagou aqui na casa dela, que é muito top, lá em Londres, por exemplo, talvez ela não acharia nem perto daquilo que ela tem hoje. Mas pelo que eu vi, o norte da Inglaterra é um pouco mais barato que aqui ainda. Aqui tá no sul, né? Aqui tá no sul. No sul da Inglaterra. Acho que acredito é a mesma coisa lá do Brasil, né? Tipo, se for na região sudeste, é muito mais caro, então acho que acredito que seja isso mesmo. E aqui estamos realmente no centrinho. Aí tem várias casinhas, né? Não, e olha como é tranquilo, né? Tem quase ninguém. 3h30 da tarde agora. Pelo que a gente viu, a questão da escola, das crianças, assim, parece que termina 3 horas da tarde, então por isso que a gente nem vê adolescente passando por aqui também. Mas é muito tranquilo. Só que vai ter, no próximo vídeo, vai ter algo que vai ditar isso aqui. Muito inusitado. Vocês não perdem. Eu acho que ninguém vai adivinhar, certeza. Isso mesmo. Aqui é uma das praças principais da cidade. O ônibus intermunicipal para ali. A gente desceu ali quando a gente chegou. E ali é o estacionamento da cidade, praticamente, ó. Tipo, todos os carros, pra quem vem no centro, as pessoas estacionam ali, porque ela falou pra gente que é de graça. Então por isso que tá lotado, parece estacionamento de shopping, mas não, é estacionamento da cidade. Da cidade. E olha que lugar mais bonito. Esse sim é o shopping ao céu aberto aqui de Ringlewood. Esse é o shopping deles, gente. Olha a coisa mais fofa. Aí tem vários cafés, tem várias lojas. O pessoal fica de boa, aproveitando. Acredito também que quando... Eles chamam de happy hour, né? Vai ter o happy hour da inglês, que a gente viu que os ingleses gostam muito. Deve ficar os barzinhos também, os pubs. Deve ficar cheio de gente também. A lojinha perfumaria. E os sapatos ali, ó, tá a partir de 25 libras. Muito barato. Barato assim, se tiver boa qualidade, realmente é muito barato. É barato, porque se for pro frio assim, vale a pena, né? Porque eu vi várias botas ali. Ó, aí tem casaco ali também. Mas parece que não tem tantas lojas, né? Eu acho que aqui deve ter umas 30 lojas estourando. Deve ser. Olha que lindo esse aqui. É de arte.
A gente viu bastante em Londres também. Essa aqui mistura uma arte de rua. Nunca pare. Nunca desista. As roupas. Ai, que lindo, olha. Roupa de lã. Acredito que essas roupas de lã devem ser muito quentinhas. Só não sei aquele cavalo ali, né? Não, o que cavalo é? É o símbolo da cidade. É o símbolo da cidade? Ó, uma informação que eu não sabia. Cavalo, não vamos dizer que é no sentido real, mas pelo sentido da floresta. Ah, a gente sim. vai em breve. Isso faz sentido mesmo. Olha, eles já estão com bastante roupa de frio. A gente tá no outono, mas já tá bem friozinho. E dá pra ver que as vitrines, né, agora já estão todas pra frio mesmo. Vamos pegar esse bequinho aqui. Vamos pegar o bequinho. Ai, que coisa mais linda! E aqui o diferente, às vezes vocês verem esse tipo de coisa em algumas outras cidades não inglesas, né? Isso às vezes é algo montado, aqui é algo real, porque é o estilo padrão da cidade. Tipo, eles não fizeram assim pra visitante, pra turista, porque aqui nem é uma cidade de turismo. Não. Mas eles fizeram sim, porque esse é o estilo deles mesmo, né? Vamos ver, será que vai ter alguma coisa aqui? Acho que vai sair no estacionamento. Estacionamento. Mas eu acredito que aqui pode ser que a gente consiga passar. Loja de bicicleta. Nossa, aquela ali é chique, hein? E aqui é uma rota de bicicleta, né? De Sim, ciclistas. 3.000 libras essa aqui. Mas também é muito top, né? É uma rota de ciclismo. Justamente por causa da floresta. Isso, então vem muitas pessoas que gostam de fazer Essa aqui é ciclismo. elétrica mesmo. Essa é só de consumo de muita gente. 2.000 libras essa aqui. Ela tem uma bateria ali, a pessoa não precisa pedalar todo o tempo. Pra quem entende de bicicleta aí, fala se queria ter uma dessa. Terminamos. Vamos voltar. Tá. Ó, aqui mais casas à venda. Essa aqui, ó, é 5 quartos e 4 salas de recepção, cozinha, 795 mil libras. Essa aqui de cima, aqui, ó. E a mais barata é essa de baixo. Essa aqui, né? Essa aqui é mais barata, que é bem bonita também. 195 mil libras. É um quarto, né? Então parece ser bem... Mas é isso. E aqui eu acho que a gente tá vendo bastante dessas imobiliárias, né? Tem mais aqui. Acredito que você já tenha bastante casa pra vender aqui. Já comenta aí se você gostaria de morar numa cidade dessa. Eu queria. Tem muito brasileiro que mora em Londres, né? Sim, mas eu acredito que é óbvio, né? Por causa do trabalho da pessoa. Mas Sim. com certeza é mais gostoso morar numa cidade mais tranquila. A gente até falou, será que vamos encontrar algum brasileiro? Mas não encontramos brasileiro aqui ainda. Olha, essa é a igreja que está bem no centro aqui de Inglewood. O nome dela é St. Peter St. Paul. E o interessante é que ela foi construída no século XIII, então é uma igreja muito antiga. Muito antiga. Que teve algumas reformas no século XV, mas mesmo assim ainda é muito antiga, né? E o que mais impressiona pra gente, que a gente não tinha visto aqui ainda, é que tem um cemitério aqui perto, bem próximo. Essa igreja tá no coração da cidade, é uma das principais da cidade. Até hoje tem a atividade religiosa nela, mas aí tem um cemitério. A gente falou, meu Deus, isso é um cemitério? E aí a gente leu que realmente nas igrejas da Inglaterra é comum ter cemitérios, porque antigamente eles enterravam, né, tipo, tanto pessoas históricas quanto pessoas que morreram em guerras, ou pessoas de famílias tradicionais mesmo. Então a gente vê, ó, que tem vários túmulos. Aí uma curiosidade que eu posso falar aqui, que as lápides são tão antigas que não dá nem pra ler direito o que está escrito nelas. Algumas que tá escrito, algumas placas mais novas, mas tipo, a maioria tá assim, ó, não dá pra ler nada. Aí dá aquele ar, né? Meu Deus, eu não voltaria aqui à noite. Não, mas a igreja é muito bonita. E bem cuidada, né? Dá pra ver que tem as florzinhas ali, ó, no chão. Do outro lado ali também tem florzinhas. Dá pra ver que eles cuidam bastante da igreja. Olha lá, o relógio é o destaque. Aí tem essa torre aí. Essa torre lembra aqueles castelos, né? Mas é o destaque, como o Isaac falou. A torre, o relógio. A arquitetura em si também, né? Vamos dar mais um pouco. Ó, e por todo o jardim da igreja, basicamente, tem esses túmulos. Ela tá vazia, só tem corvos aqui. Meu Deus. Aí tem esses vitrais ali, ó. Dá pra ver chegar mais próximo. Bem antigos também. E as portinhas, né? Olha a portinha. Da minha altura. Mas é bem fina, né? Bem fina. Ó.
E tem outras igrejas aqui, se a gente passar perto de outras... Ó, vamos ver se dá pra ler aquilo ali. Ah, não dá pra ler. Alguma coisa Brown. E acho que é Jenny Brown. Aí eu não sei, parece ser irmãos ou alguma coisa da família ali, porque tá, os nomes estão iguais. Doideira, né? É, a maioria desses aqui provavelmente são ali da época ali do século XVIII, no Deve máximo. ser. Eu vi uma ali que era 1890. Então, chegamos aqui. Mais túmulos. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Alguma coisa de beneficente. Não tem mais nada. E a gente nem conseguiu ver a entrada da igreja assim, né? É, eu acredito que seja do outro lado. É verdade. Vamos andar mais. Ó, esse aqui dá pra ler um pouco mais, ó. John Turner, acho que é John Turner, daqui de Ringerud mesmo. E ele, ó, ele nasceu em 25 de janeiro de 1778 e morreu em 12 de dezembro de 1858. Aí tem a irmã também. Não, a esposa. É, a esposa também, ó. A esposa dele também. E o filho também. Então, a família inteira tá enterrada aqui. Já tem mais de 200 anos. Essas são as mais preservadas. E as que a gente não conseguiu ler, eu acredito que sejam bem mais antigas ainda. É verdade. Ó, e uma coisa que a gente tem visto bastante aqui, ó, é carrinhos de supermercado. Em todo lugar praticamente tem, né, parado uns carrinhos de supermercado. O pessoal faz as compras e deixa por aqui mesmo. Espalhado pra todo mundo usar. Mas aqui a gente tá como se fosse no marco zero da cidade aqui, ó. Tem até os fuso horários, ó. É verdade, Canadá. Austrália. Austrália, França. Canadá 5 horas. Isso. E ali é Estados Unidos também, né? Louisiana. New Jersey. Mas GMT. E Londres, pelo que a gente... Não, é Inglaterra, é o zero, né? Não é isso? Sim, aqui é o centro do mundo. É. Hoje a gente tá dando sorte porque tá o tempinho mais aberto. Porque a nossa host, ela falou que aqui não passa mais de 3 dias sem chover. E ela até falou assim, pra gente cuidar das plantinhas lá da casa dela. Ela falou assim, ó, se não chover, tipo, em 3 dias, aí sim vocês podem aguar a planta. Mas eu tenho certeza que não vai, que sempre chove. No máximo, assim, em 3 dias chove. Olha que legal essa. É um restaurante, ó. O telhado parece palha, né? E a arquitetura ficou bem diferente. Ficou fugiu um pouco da cidade, assim, mas ainda assim bem bonito. E é ali que é a rodovia que a gente fala, que passa bastante carro ali. Então, lá perto de onde a gente tá, realmente tipo, fica um fluxo muito intenso de carro. Acho que o pessoal indo pra Londres também, ou nas cidades grandes. Nós estamos na pontezinha mais famosa da cidade. Essa ponte é da Idade Média, é uma ponte muito antiga, tem muita história. Eles usavam antes para comércio, né? Transportes. Transporte, comércios. E esse aqui é o Rio Avon. O Rio Avon é um rio assim importante, o pessoal pesca bastante nele, tem até criança pescando ali atrás. A gente já achou meio legal. Tem até uma loja de pesca, você pode pegar autorização para pescar aqui. Aí você talvez esteja se perguntando, mas Rio Avon tem a ver com a indústria de cosmético? Não tem a ver, mas quase tem a ver. Porque o fundador é inglês, por isso ele usou essa referência do Rio Avon. Só que o Rio Avon que ele usou como referência era outro rio em outra parte da Inglaterra. Esse rio aqui, ele também é Avon. Vários rios da Inglaterra têm o nome de Avon, porque é uma palavra celta. Então se deriva e vários rios acabam tendo esse nome. Mas, entre aspas, acaba sendo realmente. Mas não é. Mas não é. Então esse rio Avon aqui também tem um dedinho ali para o cosmético da Avon agora. Tem no Brasil, muito famoso no Brasil. Até agora eu não vi na Inglaterra, vamos ver se eu acho. Mas ali, ó, tá os meninos pescando, pelo que a gente viu. Tem que pegar uma autorização para pescar, não é todo mundo. Sim, e parece que aqui realmente tem muito peixe, porque eu vejo que a procura é alta. Legal, né? E essa parte aqui que é o afluente, ó, tá bem baixinha a água. Bem baixinha mesmo. E ali na frente que tá o rio mesmo. E os meninos estão pescando mais pra lá mesmo. Vamos ver. Pescar. Se soubesse, tinha pegado também. Já pescou na vida, amor? Já, mas nunca peguei muito peixe, não. Olha, aqui tem a marcação do nível do rio. Ele tá até baixo. Ele tá bem abaixo de 1 metro ali.
Olha o tamanho do peixe que encontraram aqui, hein? Isso aqui não é história de pescador não, ó. Tem a foto pra provar. E a loja que mencionamos é essa. E aqui parece que consegue a autorização pra estar pescando. Tem que ter autorização pra pescar aí. A gente vê o pessoal passando com as varas de pesca. Então não pode chegar aí, trazer sua própria vara e pescar não, tem que ter autorização. A gente vai agora na pontezinha pra mostrar ali como que é por cima. Olha lá, a rodovia passa aqui, o rio embaixo. E é um rio que tem bastante vida aquática, tem muita coisa mesmo. Só que se você reparar ali, ó, a ponte é baixa, né? Então se der enchente, por exemplo, a gente tinha até visto ali na frente marcando a altura, mas ali, ó, se você pegar ali e ver, é baixo. Então acho que se der uma enchente, é fácil de atingir ali, né, a rodovia. Eu não cheguei a pesquisar se já teve algum caso, não sei. E aqui o outro lado, esse lado eu achei mais bonito, que tá mais calmo aqui, ó. Ali já tem o pôr do sol, já tá mirando ali. Aqui é um cenário bem relaxante. É igual ali aquela casa ali também, tá vendo? Ele passa muito próximo da casa. Ali eu acho que tem risco mesmo. Acho que se subir um pouquinho só... Nossa temporada na Europa tá só começando. Mas a gente vai dar um pequeno spoiler do que a gente vai fazer aqui na Europa. A gente vai passar em alguns países, acho que umas 2 ou 3 cidades até conhecidas, mas a maior parte do tempo a gente vai estar procurando lugares diferentes. Lugares que a gente não vê, né? Por aí. E focando nos países nórdicos. Isso, então, nossa ideia então é subir até os países nórdicos. Por isso que a gente comprou lá a luvinha lá na China, gorro lá. Então... A gente tá na expectativa de passar muito frio. A gente não quer passar muito frio, mas tem um lugar que pode bater até menos 40. A gente tá na expectativa pra ver como que vai ser. A gente não aguenta tanto frio não, mas a gente vai tentar. E é isso, né? Só pra vocês terem uma noção. Agora sim já estamos se habituando aqui com o interior da Inglaterra. Tá vendo? Hoje vamos ter companhia no vídeo. Ó. Daisy e Lola. Cachorrinhas fofas. Sim. A gente tá cuidando delas enquanto a gente se hospeda, né, na casa dos donos que foram viajar. Isso mesmo, então pet sitter é isso. Enquanto os donos estão viajando, a gente fica cuidando dessas fofuras aqui, ó. E é simples, né, amor, as tarefas? Bem fácil, só cuidar deles mesmo e da casa, né, assim, rotinas básicas da casa. E hoje estamos em New Forest. New Forest, uma floresta gigantesca. Eu acho que ninguém nunca ia imaginar que na Inglaterra ia ter uma floresta cheia de cavalos selvagens. Isso mesmo. Na verdade não são 100% selvagens, são semi-selvagens. Tem uns ali, ó, do outro lado, já mostra ali já. Eles são semi-selvagens porque o pessoal cuida, né, dá alimento pra eles, monitora, mas eles vivem livres. Isso mesmo, e aqui nessa região tem vários, ali tem os cavalos e ali tem umas vaquinhas. Tem uma vaquinha, vamos chegar mais perto pra poder ver. Deixa eu só limpar o popô ali. Que aqui é todo lugar, né? Você tem que cuidar bem. Aqui só dá pra ter cocô de vaca aqui. Da vaca, mas o cachorro não pode. Isso mesmo. Ó, que vaquinha linda, pessoal. Ela é baixa, eu só não vou chegar perto pra comparar a altura, né? Porque ela tá com uma carinha. Mas ela não é muito alta não. A gente é bem mais alto que ela, mas ela é bem pesadinha e peluda. E do outro lado da rodovia tem uma enorme, aquela já foi embora, queria mostrar. Aqui nessa área tem vários animais, e aí passa os carros, né, porque ali tem a rua e você pode ir entrando pela floresta fora. Que é muito grande essa floresta, a gente viu que é mais tipo de 200 quilômetros. Então é muito, muito grande. Aqui a gente só tá numa parte, só no comecinho. Então os carros ficam passando entre a floresta e no meio do caminho você pode encontrar vários animais. Aí tem que ir no fluxo deles, né? Olha, a gente vai mostrar muito pé de fruta aqui também, dos mais variados tipos. Essa aqui parece tipo uma maçãzinha pequenininha. É, uma maçãzinha bem pequenininha. E olha como tá o chão. O chão tá mais cheio do que... Mas o pé tem bastante também, ó. É que essas aqui eu acho que... Sei lá, será que são gostosas? Que a gente já provou uma que não era tão boa. Dura. Azedo. Azeda demais, mas... É maçã verde. Maçã verde. Mas eu não entendi, ela só fica pequena. Eu acho que ela só ficou pequena porque o chão tá lotado. Mas é maçã verde, bem azedona assim, sabe? Não sei se tá não tá boa ainda. Talvez essas do chão sejam melhores. Olha como os cachorrinhos gostam desse lugar. Daisy! Olha lá. Daisy!
Ela corre pra todo canto. Não, ela vai tão rápido. Só não- Ali a mini vaquinha. Ela não tem nem 40 centímetros de altura, bem pequenininha. Ela vai atravessar a rua agora. Ele pode ser a mãe dela, eu acho. Essa floresta tem 566 quilômetros quadrados. Isso é aproximadamente 30% ali do município de São Paulo, ou um terço. É muito grande. Tem mais ou menos 10 cidades pequenas em volta. Nossa. Da New Forest. É, a gente viu que dá pra ir até a praia. Sim, Nela a gente tá tipo no interior e dá pra ir até a praia, só andando nela. tem muita paisagem diferente. Então, E animais também, né? sim, tem Tem. queixugo, tem aves de rapina, tem umas víboras também. Misericórdia. Tem veados, que eu vi também. E eu acho que tá na época de porcos também. É, foda. Então eles ficam introduzindo os animais na floresta. Aqui foi uma floresta inicialmente feita para caça, aí depois, ao longo dos anos, né, foi começando a ter uma vida nativa mesmo. Aqui é muito diferente de uma floresta no Brasil, né? A floresta no Brasil é muito fechada, Aham. um biotipo muito diferente. Sim, Mas para a Europa isso aqui já é um oásis já. é verdade. Só aqui perto da cidade que a gente está, acho que tem uns 5 pontos, né? Aham, e fora os pubs também, né, amor? Então tem muita coisa pra ver. Eu acho que esse vídeo provavelmente a gente vai dividir em vários dias, porque em um dia só é impossível conhecer É. tudo aqui. É verdade. Ó, mais maçãzinhas. Essa aqui é a da Noval, ó. Ah, mas é muito bonita. Ó. É, pequenininha assim. Aqui tem muito pé de maçã, então a gente vê direto. Caída no chão, inclusive, pra gente não é muito comum, né? É. E aqui é a vegetação, ó. Aqui é um campo bem aberto e ali no fundo a gente consegue ver a dimensão de tão grande é essa floresta. Aqui agora estamos mais perto da vegetação que mencionamos. Até lá no fundo é só com essa plantazinha aqui, ó. Tipo uma florzinha. Ela lembra uma lavanda, não é lavanda, né? Mas lembra um pouquinho assim, tipo... Vocês sabem que flor é essa? Pra mim lembra muito uma lavanda, né? É, lembra a lavanda. A não ser que não esteja na época, porque a gente só conhece essa é a lavanda florida. É, roxinha assim, ó. É. Com essa mesma coisa. Então pra mim é bem parecido. É, pode Mas eu não até tenho ser. certeza. É. Novo dia Sim. e hoje vamos ver cervos selvagem. E a gente tá animado. Hoje a gente veio com as cachorrinhas de novo aqui, ó. É, E aí a gente ali na frente, tá vendo que eles estão bem longe. vamos ver se com zoom vai dar certo aqui. Olha lá, eles estão deitados ali e aqui eles vivem soltos na natureza. Aqui tem até umas informações falando que cada época do ano eles estão de um jeito. Estamos agora de setembro para novembro, eles estão sem os chifres. Ó, aqui é essa área interna da floresta. Ela é toda assim, parece aquelas florestas de filme. Bem bonita. E o caminho também, né? O caminho a gente veio dirigindo e a estrada, assim, é bem curta. Acho que eles fizeram apropriada pra isso mesmo. Mas o cenário é de filme, gente. Nossa, vocês não tem noção. A gente vai filmar a volta pra vocês verem. É lindo, assim, lindo, lindo, lindo. E é bem tranquila também. Tem duas maneiras de vir, né? Pela rodovia ou pela estrada interna. A estrada interna, é claro que demora mais tempo, só que é muito mais tranquilo para Isaac, que não estava acostumado, né, amor, a dirigir na direita? É, mãe inglesa. Mão inglesa. Então foi bom, porque aí a gente veio tranquilíssimo, quase nenhum carro na pista. Foi muito bom. E a estrada, eu tenho certeza que é muito mais top do que aí na rodovia também, né? É. Agora só deve ser ruim vir aqui à noite, né? Imagina só, à noite, aí você vai se sentir lá naquele filme de terror. É, ainda bem que aqui não tem urso. Dá bem. Olha, aqui tem um rio famoso também e tem vários pequenos canais aqui de água descendo, bem bonito. Aqui, ó, as raízes de uma árvore caída. Tudo aqui é cinematográfico. É incrível. É, ó. E agora deve ser casa de esquilo, certeza. Tem vários
várias nozes ali dentro. É. E aqui é lotado de esquilo, Eu lotado. nunca vi tanto Ó, esquilo. é que tem um do outro lado lá correndo, ó. Eu acho que daqui não... Mas sempre passam pela gente. Daqui a pouco a gente mostra. Ó, a área mais fechada é essa aqui, ó. Ali, ó. Aqui é onde é fechado e aberto ao mesmo tempo. Ó o doguinho. Diversão pura pros pets. E ali tem uma árvore maravilhosa. Acho que eu nunca tinha visto uma árvore assim, ó. Olha o tamanho desse tronco. E na verdade parece que são 3 árvores juntas, né? Ela é muito grande. Muito grande. Ai, e essa aqui também é bem bonita. Eu acho que ficaria ainda mais bonita se nevasse, mas a gente não tem certeza se neva nessa região. Aqui né? neva bem pouco. Ela falou com a gente que as cachorras estão muito felizes. É. Ela falou com a gente que aqui é uma região que faz frio, mas não é tão frio assim. Então, quando eu falo ela, é a nossa anfitriã, tá, gente? E ela falou que acho que fica, sei lá, 5 graus, 6 graus pra, querendo ou não, nessa área da Europa que alguns lugares até neva, né? Então isso ainda pra eles ainda é ok. É. Aqui estamos no sul da Inglaterra e ao mesmo tempo tá perto do norte da França. É. Então, por isso que tem esse clima. É, eu acho que é tipo, igual lá em Paris, às vezes neva. Então acho que aqui deve ser assim também. Pode ser que... De vez em quando. De vez em quando, mas não é algo frequente assim. É. Ó, e a graça daqui é encontrar esses cavalos bonitos que vivem soltos, ó. Ó que cavalão bonito. Tem outro do outro lado. Encontro de cachorrinho. Aqui o outro, ó. Ele é até meio degradê. Tem a parte marronzinha. Bem bonita. É o cavalinho comendo ali. Esse aqui é pequeno até. Não é muito grande. Olha que linda a crina dele, né? É. O rabo também. Olha, agora conseguimos ver os cervos mais próximos. Eles estão ali com todo o chifre deles completo, que tem épocas do ano que caem, né? E nessa época está completa. E eles estão ali, livremente, entre aspas, né? Porque tem essa cerca aqui. E no parque todo é só essa região. A gente andou ele por vários lugares e realmente é só nessa parte que tem os cervos. Tranquilamente na natureza. E eu acho que eles mantêm essa cerca, querendo ou não, principalmente por causa dos cachorros, né? Que se for um cachorrinho bravo, tipo a nossa aqui, rapidinho avançar em cima deles, sei lá, eu acredito que seja por isso. Porque pelas pessoas mesmo, eu acho que eles não deixariam presos assim, né? A gente vê um exemplo lá no Japão, que tem o Inara, que tem vários desses aí, tudo solto aí. Então eu acredito que seja essa questão mesmo. Ó, agora já estamos fazendo o caminho de volta pra casa. E olha só essa vista. Do lado de lá. Olha, pra quem nunca dirigiu, o inglês é assim, ó. É, tem que manter na esquerda também. Manter na esquerda e o motorista do lado direito. Mas olha como é que é o caminho, muito tranquilo. E é tudo abertão, assim, ó. Muito lindo. E agora que tá no outono, as folhas secando, acho que pra mim tem um charme a mais ainda. E ali na frente, ó, cavalinho. A estrada é toda assim, ó. É vendo os animais, as vegetações. Cavalinho branco ali na frente. E aqui, ó, aqui agora já acabou de passar por um, mas como a pista é super curta, praticamente um carro aqui, né? E aí, ou quando tá dirigindo, se vier outro carro, você, ou a pessoa, o motorista tem que jogar um pouco. É isso aqui, ó. Eles têm tipo uma área de escape. Então, enquanto um tá dirigindo, o outro fica esperando pra dar a vez pra passar. Bom, né? Bom, tranquilo. Como tá sendo dirigir aí, amor? Aqui tá fácil, porque eu tenho que andar devagar, né? Uhum. Sou obrigado a andar devagar porque tem muito animal selvagem aqui solto.
Mas no começo você confundiu, né? Porque Sim, buga a cabeça. buga a cabeça pelo que, tipo, questão de espaço, assim, noção de espaço, também a questão do câmbio. Olha os cavalinhos passando na estrada. Agora encontramos uma área aberta, bem bonita, tem um monte de cavalinho aqui. A gente vai soltar o drone para mostrar as imagens aéreas agora. Isso aí, tá impressionante. E o bom que não tem ninguém. Então a gente consegue andar com os cachorros aqui, soltar o drone. É bom demais o clima aqui. É, as imagens. Falam se vocês gostaram, se vocês esperavam que era assim. A gente se surpreendeu, a gente se sentiu em cidade de filme. Muitas pessoas moram aqui, principalmente a gente já até mencionou um pouco, o pessoal ali da terceira idade gosta muito dessa região. Sim. A gente quer saber se você gostaria de viver em uma cidade assim, cidade bem legal. Até o próximo vídeo. Tchau!